Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do nosso Schneider Talks. Isso mesmo, me chamo Fabiola Schneider, sou do interior do Rio de Janeiro e estamos fazendo essa transmissão aqui de Alphaville, São Paulo. Hoje estamos com uma pessoa muito especial. Gente, vocês não vão acreditar. Ela que é nutróloga há 15 anos e ela conseguiu fazer a conexão espiritualidade e ciência e ela vai contar tudo pra gente aqui. É dona do método Mente Magra e muito mais. Mas a gente vai contar tudo aqui durante a entrevista. Recebam com muito carinho, doutora Paula Cavalaro. Que Uhul! delícia a frequência de vocês. Eu adorei estar aqui. Ah, Vou que curtir bom! muito isso aqui. Então, vamos começar agradecendo antes de tudo. Quero agradecer, né? Porque você estava lá numa imersão, né? Fazendo um. Era curso? É um curso, é uma pós-graduação de medicina integrativa, E de ela saúde integrativa. E ela se deslocou para poder prestigiar, para poder contar um pouco da história dela, né? Como médica, compartilhar com vocês aí muito conhecimento. Então vamos lá. Doutora Paula Cavalaro, de onde você é? Conta pra gente um pouquinho da sua história, onde você nasceu, como nasceu esse amor pela medicina. Então, antes de onde eu sou, nós somos do mundo, né? Porque eu É. sou nômade. Então, hoje eu tenho uma base no estado de Sergipe, em Aracaju, porque eu escolhi morar na praia. Eu sou apaixonada pelo mar. Eu acho que o mar conecta, mas a gente está aqui, a gente está o tempo inteiro Em em vários movimento. lugares, em movimento. A vida é movimento. Sim, mas é natural de Paraná. 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 Tem família no Paraná. Tem família lá no Paraná. Doutora Paula, conta um pouquinho pra gente. Como que começou a sua história com a medicina? De onde nasceu essa história sua com a medicina? A medicina, eu acho que ela é um legado. Ninguém é médico ao acaso ou um porquê. E desde pequena eu tenho contato com planta, erva. Fui criada no interior, estudei em colégio público, vim de uma família muito simples. E fazer medicina ali parecia impossível dentro daquele contexto. E eu comecei na igreja que meus pais frequentavam. Eu conheci chama pastoral da criança, feito por freiras alemãs para atender as crianças que não tinham o que comer. E lá eles tinham uns livros de ervas e as freiras usavam um método que hoje a gente estuda, chama Bidort, que é energético, que você faz assim e quando o dedo abre você tem uma conexão com a planta. E aí com 11 anos eu já participava disso e fazia florais sem saber o que era isso. E aí a conexão do cuidar das pessoas ela foi aparecendo. E minha mãe tem depressão desde que eu nasci e por muito tempo eu não entendi que era necessário exatamente aquela dor, aquela doença, para que hoje eu seja a Paula médica, o ser humano que eu sou. Mas eu comecei com o intuito de poder curar ela, de tirar a dor dela. É Fica no consciente. toda dor, é engraçado, né? Toda dor dentro da família faz com que alguém se desperte para poder tentar curar a dor, e aí alguém se levanta para ser médico, outro se levanta para ser empresário, porque quer tirar a família talvez da pobreza, e como é interessante isso, né? É necessário. É Mas aí necessário. entram as nossas escolhas e as nossas percepções. Porque se a gente escolher olhar para a dor, você fica preso na dor. Se você Uhum. for por o amor, você evolui. O amor, ele é a frequência mais poderosa que existe. E eu acho que eu entrei na medicina pelo amor. Eles sempre te apoiaram, sua família sempre te apoiou Sempre, pelas suas escolhas. sempre. E aí a nutrologia, aí você já tinha a nutrologia enfim, como meta? Não conhecia, não sabia o que era. Entrei por conta da minha mãe, comecei na psiquiatria, odiei. Era tudo remédio, remédio cético. E aí, numa altura da medicina, eu conheci a nutrologia e falei, é isso que eu quero, que eu vou poder conectar um estilo de vida. E na época que eu entendia a nutrologia, eu tinha sobrepeso, eu coordenava Caramba. 300 pessoas, coordenava o maior pronto-socorro do meu estado, era chata, era ranzinza, e eu entrei para a nutrologia e aí começou uma transformação para a Paula, que eu sou hoje. Qual a diferença de nutrição e nutrologia? As duas são necessárias, uma trabalha colada com a outra, uma precisa Paralela. da outra. A nutrição, ela vai tratar toda a estratégia dietética, tudo que é de alimento para o paciente. A nutrologia, ela trata as doenças que esses alimentos podem causar, as inflamações dentro do metabolismo. Interessante, né? Muito É interessante. conectado. A gente trabalha a gente fala integratividade. Na minha clínica eu tenho psicólogo, terapeuta, nutricionista, fisioterapeuta, médico, a gente trabalha todo mundo junto. Quando você senta e olha o paciente de várias janelas,
sem julgar. Nossa, o resultado é incrível. Você potencializa isso. Sem julgar, que Sem palavra. julgar. É. O julgamento pode destruir uma pessoa, né? Nossa, total. Quer falar sobre isso? Pode falar um pouquinho sobre Então julgamento. prepara seu coração aqui, Aham, pode porque falar. quanto mais eu limpo, eu entendo que eu sou só um condutor. Quando Jesus traz a mensagem ela é para sempre, ela não muda. Nós mudamos aqui, a vida é breve, a gente passa, a mensagem fica. Então, esta mensagem, quanto mais você tem o condutor, sem julgar, sem arrogância, sem crítica, quanto mais eu lapido em mim, mais eu consigo estender para o outro o meu dom ou o que eu possa contribuir na vida dele. O jogo sempre é com a gente, a resposta sempre está dentro. Quanto mais eu venho para cá, mais eu consigo estender aqui. Teve um filme que foi libertador pra mim em relação ao julgamento. Eu era uma pessoa que julgava, uma pessoa preconceituosa em alguns âmbitos, né? E que foi o filme A Cabana. Quando eu assisti A Cabana, eu comecei a olhar as pessoas com É. outro olhar, tá? Com outro olhar, Aqui a gente vem para o literalmente. macro, mas existe um micro que é muito incrível. O nosso corpo, ele é feito de conexão. Eu estou aqui agora, estou usando esse vestido, embaixo desse vestido está o meu corpo. E esse corpo é conectado. É, eu estou usando esse corpo, mas ele é conectado com as minhas cicatrizes, com as minhas dores, com a trajetória, com a minha história, com o que os meus ancestrais deixaram no meu DNA ao longo das gerações para eu estar aqui agora, com o que eu fiz com a minha epigenética, com hábito, dor, comportamento, medo, boleto, estresse, doença, com esse cérebro, coração, intestino, tecido adiposo e com esse campo morfogenético. A gente trabalha diretamente conectado e interligado, como se nós fôssemos uma rede de energia. E essa história que faz parte da nossa rede, ela permanece. Tinha um grupo de macacos, eu estou falando tudo isso aqui para a gente voltar para o julgamento, tá? Aham, tá, eu Tinha tô um tudo grupo de aqui. macacos e esses macacos comiam batatas. Um macaco do grupo começou a lavar batata. Automaticamente, todos os outros começaram a repetir esse padrão. E quando o centésimo macaco lavou batata sem que houvesse nenhuma relação física, um grupo de macacos da mesma espécie de outra ilha começou a repetir esse padrão de comportamento. Qual é a comida que você lembra da sua avó? Rápido. É, sei lá, bolo de cenoura. Onde está escrito? Está no seu campo, está na sua história. Isso aqui é essa relação com as espécies afins ou com a genética. Fica aqui uma programação que vem da sua ancestralidade. Congela essa informação. Imagina agora que você é um aparelho de televisão e que eu sou um aparelho de televisão. Quando eu ligo esse aparelho de televisão, eu me conecto a uma programação, a Globo, por exemplo. Uhum. E aí eu começo a passar essa programação. Quando eu desligo, eu paro de passar. Só que aqui no campo, a programação ela não para nunca, ela permanece. E aqui eu tenho duas escolhas: eu posso ser um conector ou um emissor. Só que a maioria das vezes, quando você está triste, tem uma doença, tem uma alegria, sem que você perceba, você se conecta com um padrão de comportamento que você aprendeu lá na infância com os pais, com os avós, ele está aqui. Ele fica aqui. Então, a compulsão, a tristeza, a depressão, um doce que você precisa comer, ele permeia o seu campo. Quando você expande o nível de consciência, você quebra esse padrão e você libera uma geração de não repeti-lo, porque você está escolhendo o que você quer ser. Tá ligado àquela questão que você falou comigo sobre a genética? Ou não? Não, aqui são padrões de comportamento, a genética é Já é outra. outra questão, né? Aqui a gente está no julgamento, a gente volta para ela em 5 minutinhos. Aham, Congela essa informação aqui da TV. Deixa eu levar você para mais um passo. Você lê a Bíblia? leio. Você conhece a história de Caim e Abel? Sim. Caim matou Abel por inveja. Ele matou o irmão dele. O que você acha do Caim? Rápido. O Invejoso. que mais? Rápido. Arrogante. Todos nós julgamos Caim. E não significa que o Caim fez está certo ou está errado, mas significa que tem uma lei superior que permitiu que isso acontecesse exatamente como foi. Jesus só é Jesus porque houve um Judas, mas a gente julga Judas. E aí, nesse padrão de julgamento, a gente chega aqui, nesse sistema que nós estamos aqui agora, e eu tenho uma Fabíola, com um pai, uma mãe, uma família, uma rede ao qual ela pertence, um sistema ao qual ela é pertencente. E esse sistema, ele também responde a leis superiores, que não são as nossas. E dentro desse sistema tem um princípio que é superior a todos os outros, a honra.
honrai pai e mãe, para que tenhais longevidade. Longevidade é saúde, é vida, é tudo isso. E eu não entendia a honra. Para mim era incrível honrar meu pai. Ok, eu desculpo, tá tudo bem. Minha mãe tem depressão, eu honro ela, eu dou um dinheiro para ela, eu ajudo ela. E quando eu entendi de verdade o que foi a honra, foi mais difícil do que minhas provas na USP, do que problema, do que qualquer outra coisa. Honrar aquela mulher. E a honra, ela exige que você libere o seu corpo de todo julgamento, de toda raiva, de toda crítica. Você baixa a cabeça humilde, pequenininha, só sendo filha. E quando você faz isso, você também honra a sua vida e honra o seu corpo. Mas antes disso, você tem que honrar e fazer as pazes com a sua história, com as suas origens. É, a honra, então, seria como se fosse a dualidade do julgamento, nesse contexto que nós estamos aqui. Não, a honra é só sua. A honra é respeito. Por quê? Os seus pais te deram a vida. E não tem nada. Você não estaria aqui se você não estivesse vivo. Na lei superior não tem nada maior do que a vida. Então, não é a dualidade. A dualidade é a mente consciente achando um bloqueio. É Colocar. simplesmente o amor, de novo. Tem Aham. que ser pelo amor. Você tem que baixar a cabeça e se permitir ser filha. Respeitar esses dois, porque não significa que o que os meus pais fizeram está certo ou está errado. Não cabe julgamento, eles me deram a vida. Não significa que o que os seus pais fizeram está certo ou está errado, mas significa que eles te deram a vida e você tem que honrar a vida. Entende? Muito legal. Eu Uhum. tava, sobre a honra, eu tava acompanhando há um tempo atrás, não sei se você conhece o Nésio, a Elis, são grandes players aqui de Alphaville, e ele tava passando por uma situação de saúde, e aí a mãe dele falou pra ele, ele ligou pra mãe, o Nésio ligou pra Elis e falou assim, mãe, eu preciso de uma palavra. Ela falou assim, lembrei, saca os créditos que você tem da honra, filho. Você sempre foi um filho Caramba. que honrou pai e mãe, saca esses créditos. Ajoelha aí agora e fala pra Deus que você vai sacar esses créditos. Não é o fim, é só um processo. E eu achei aquilo tão lindo. É É, sobre isso. Quando a gente. Não é que a gente cria crédito, não é sobre isso, não. Mas ela lembrou que o filho dela sempre honrou pai são e mãe. princípios. São princípios, São que ele cumpriu princípios. E princípios, a lei então. da natureza, ela segue os princípios. Quando você está com a sua frequência conectada com eles, dá muito bom. Entende? Aham. Dá muito É, e certo. aí entra a conexão, né? Corpo, alma e espírito. Agora podemos falar sobre corpo, alma e espírito. Já Porque... estamos falando, Não, porque sim, isso aqui sim. se chama É, campo morfogenético e é Vou- Não, conectado. trazendo assim, porque você quebra um paradigma, né? Ciência e espiritualidade. Existem muitos tabus, né? Que a ciência confronta a espiritualidade. Não é que confronta, na verdade não aceita. Ou então existe. Você vai usar os termos certos. Qual é, É. qual é o maior problema entre ciência e espiritualidade? Essa é a pergunta. Então, aí você é uma guerra muito antiga, mas de alguma maneira ou outra aqui talvez caiba a epigenética que você fala. Porque hoje nós vivemos um mundo do fazer, 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 fazer. A gente não se permite mais sentir, ser. É só fazer. Se você parar e analisar, talvez 60 anos atrás não tinha telefone celular. A vida Uhum, era mais leve, era mais lenta, entende? E hoje tem que ser bonita, boa de cama, tem que malhar, tem que rezar, tem que ser atualizada, espiritualizada, salão, papagaio, galinha, mercadinho, nananana, não cabe em 24 horas tudo que você cobra do seu corpo e tudo que esse mundo externo cobra. E o corpo não evoluiu com uma capa de superpoder, de super-homem. Fisiologicamente, ele é o mesmo. Ele só tem 24 horas, ele não dá uhum, conta dessa pressão, entende? E aí vem o que você falou da genética, da espiritualidade, a gente não tem mais tempo de sentir. E aham, todo o relacionamento, a prosperidade, a cura, toda ela está no sensorial, no sentir, no respeito do corpo, entende? No fazer menos, no estar aqui agora, no momento presente e voltar para dentro. Quanto mais você desacelera, mais você prospera. Essa é uma opinião minha, aham. porque você consegue ver as coisas, né, de janelas diferentes. Entendi. Você tem um método, né? Um método Tenho. mente magra. Você pode contar pra gente como que nasceu esse método, como que aconteceu esse método? Mente magra é incrível, porque eu já fui obesa. E entender a dor do outro, o lado de eu ter ido para a medicina e tratar o sobrepeso e tá aqui é porque você não julga o outro. Eu sabia exatamente a dor daqueles pacientes que sentavam na minha cadeira e eram julgados por todos. Porque hoje, se você parar e analisar, Fabíola, eu tenho 72% de uma população com sobrepeso. É muito alto. E não tem cura. Não tem nada que cure e não diminui, só aumenta. Por mais que tenha moderno, artigo científico, droga, medicação, ela só aumenta.
Então, o que nós estamos fazendo quanto médicos, quanto nutricionista, não está dando certo. Uhum, E aí, de novo, eu volto. Eu tenho que olhar para dentro, para o espírito, para a dor, para onde começou. E aí, o método Mente Magra, ele vem aqui. Para mim, o peso externo de qualquer pessoa, primeiro ele tem um peso externo. Quando eu destravo o peso externo, eu consigo emagrecer ele. Eu começo de dentro. E aí, uhum. isso é muito incrível e muito lindo. E o nome Mente Magra, na pandemia, a vida é rápida, né? Quando você aceita o movimento da vida, você se encaixa nela. Na pandemia, eu atendo muito tempo, Carlinhos Maia, o Lucas Guimarães, e eu estava dormindo, o Carlinhos me ligou e falou, doutora, desse jeito, levanta a bunda da cama, porque meu marido não vai deixar de perder dinheiro mais por ser fiel à senhora. Ele está perdendo dinheiro todo dia porque tem um monte de custo de emagrecimento para ele vender e por ser fiel, ele está falando que não. Então, ou a senhora faz um curso para ele vender ou ele vai vender de outro e passar bem. Hum. Sentei na cama e falei, agora, eu não sei escrever, eu sou médica, o que que eu vou fazer da vida, né? Eu não dormi. Fechei meu consultório e comecei a escrever como eu posso ajudar mais pessoas, porque já é tão difícil emagrecer. O que que eu posso levar para essas pessoas que, de fato, eu vou poder fazer uma modificação na vida delas dentro do emagrecimento. E aí, de novo, eu vim para o simples. Fazer o que você tem com o que você tem, de onde você está. E Exatamente. aí nasceu Mente Magra. Que é exatamente o que a gente, quando a gente chegou à família, a gente pensou em fazer. Vamos começar, vamos fazer o projeto acontecer com o que a gente tem. E a gente vai afinando, vai melhorando no caminho. E é É, independente de condição, é decisão mesmo, é decidir fazer e fazer. E virou um sucesso, né, o Mente Magra? A- virou sucesso. Já É. mudou a vida de quantas pessoas? Nossa, Milhares de tem pessoas. milhares de pessoas. Mas olha que incrível, quando você volta para o simples e para sem pressa e sem pausa, não parar. E Aham. é difícil não parar, né? E o que que eu falo? Você é nutricionista de formação, adorei saber, mas todas as vezes eu escuto, é muito difícil fazer dieta. Comida de dieta é cara. Nossa, minha vida é muito louca, eu não consigo ter uma vida saudável, é difícil comer bem. E aí, quando você para, fala, para tudo. Olha para o simples de novo. É difícil comer bem, é difícil comer mal. É difícil ser gordo, é difícil ser magro. É difícil ser rico, é difícil ser pobre. É difícil ser doente, é difícil ser saudável. A gente É, que escolhe a dificuldade que a gente quer. eu falei pra uma amiga minha uma vez, porque ela falou, é muito caro ser saudável. Eu falei, depende, do ponto de vista, porque eu sou nutricionista, né, de formação. E eu falei pra ela, quanto que custa uma coxinha? Quanto que custa uma maçã? É mais caro a coxinha ou dando um exemplo assim, sendo bem Aham. radical, né? Não, radical é não tratar de valor. Quanto custa você numa cama com AVC? Exatamente, exatamente. É Então eu isso. acho É que limitação. é bem por aí mesmo. E você já escreveu algum livro falando sobre o Mente Magra? Você Não, pensa em escrever um livro? meninos, já me falaram tanto desse livro. Ele está escrito, mas você lê livro hoje? Eu leio. Eu leio. Então, O ler livro é algo que mudou a minha vida, assim. é porque assim, o livro hoje, eu acho que ele está tão na velocidade mais do falado, que eu Aham. acho que o mais rápido no 1.5 absorve de uma maneira melhor do que aqui. Ele pode existir, mas eu acho que a mensagem chega muito mais rápido Quando é vídeo, né? quando é aqui na audição. Por quê? Quando você dorme, você desliga todos os seus campos sensoriais. Nós temos 7 sentidos e não 5, como todos conhecem. Aham. Você desliga tudo, você dorme, você não está vendo, você está relaxando, você não desliga a audição, por isso que você acorda com o celular. Então, a audição, ela guarda e traz as memórias de todas as formas. Então, eu acho que isso aqui, o que nós estamos fazendo hoje, ela chega muito mais do que um livro, entende? Fala um pouquinho sobre os sete sentidos. Eu fiquei curiosa agora. Até anotei aqui, sete É sentidos. incrível, porque nós temos, nosso cérebro, ele é preditivo, analítico e evolutivo. E ao longo desses 300 mil anos de evolução, ele foi totalmente moldado e treinado para nós pouparmos energia, para não gastar energia de absolutamente nada. E aí, esse poupar energia significa ficar na zona de conforto. Todas as vezes que você vai fazer qualquer coisa nova, o atrito se apresenta. E aí vem os sentidos, porque a gente conhece a audição, a gustação, Sim, tato, o fato. visão e olfação, gosto. Só que existem dois outros sentidos, chama interocepção e esterocepção. A esterocepção é a captação desses 5 sentidos externos e a forma como seu corpo coloca ele no sistema límbico e sensorial. E o mais poderoso de todos eles, que é o sétimo sentido, que se chama interocepção,
Ele vem de dentro de você. Fecha seu olho, rapidinho. Respira fundo. Abre seu olho. Fecha seu olho. Abre seu olho. Fecha seu olho. Vazio. Imagina um vazio. Uhum. Você está sentindo uma sensação que ela vem do seu interno, boa, ruim, bem ou mal, mas ela existe. Abre seu olho. Isso é interocepção. É a sensação que vem dos seus órgãos internos de dentro para fora, e ela é mais poderosa que todos os outros seis. Caramba. É É lindo, né? interocepção Interocepção. e o outro é? Você falou dos nomes. Exterocepção. Esterocepção. Eu gosto muito de anotar, porque eu falo que o podcast, para mim, é uma aula. Todo convidado traz uma aula pra gente. A vida é uma aula, a gente aprende todo dia, o É, tempo todo, é rápido. Você é mãe, conta pra gente também. Você é mãe, eu gosto de trazer essa questão de família aqui pro podcast para as pessoas se conectarem, né? Para as pessoas falarem, pô, é gente como a gente, né? Porque a gente vê o outro por detrás das câmeras e é um contato tão frio. Parece ser fácil, né, pro outro que tá ali, né? É mãe e empresária, né? Então vamos trazer também para esse âmbito empresário. Como que você consegue conciliar tudo? Porque hoje você é uma nutróloga gigantesca aí no Brasil. Não consigo. Não, Não eu existe. faço várias coisas. Você faz bem. Como que você faz? Faço tudo mal feito. Já viu esse meme Já. na internet? Não é mal feito, não faço nada bem feito. Então, eu faço uma coisa de cada vez e procuro fazer ela o mais bem feito possível. Só que eu não dou conta de fazer tudo. Então, alguma coisa vai ficar pendente. E aí, isso não é ser mãe, porque mesmo com todo o tempo que eu tenho pouco com ela, na minha agenda tem um tempo de janta, um tempo de conversa, um tempo de meditação, a gente tem tempos otimizados Qual a juntas. idade dela? 21. 21? É uma Nossa. atleta, morro, está na metade do curso de medicina e ama esporte. Lá em casa a gente nunca entrou açúcar na minha casa, nunca. É mesmo. Zero Nunca açúcar entrou, total. nunca entrou uma fritura na minha casa. Minha filha não conhece uma fritura. Nunca entrou uma margarina na minha casa. Vi- Nunca entrou um tempero pronto. Então lá em casa a gente tem hábitos muito Saudáveis. saudáveis. Mas a gente não é perfeito. São escolhas. Eu como doce quando eu quero, mas a minha vida no dia a dia, na rotina e com ela, a gente construiu hábitos muito saudáveis. Você falou, vamos voltar aos custos, né? Você falou na minha casa nunca entrou uma margarina, nunca entrou um açúcar. É, eu tive câncer. E quando eu tive o câncer, eu entendi que era muito mais caro. Porque nós somos do interior e o pessoal do interior tem o costume de comprar coisas em fardo. Então a gente comprava um fardo de açúcar, um fardo de arroz, tudo em fardo. E aí a gente começou a mudar, né, os hábitos alimentares. Eu falei, olha só o custo. A gente paga caro para ter um fardo de açúcar que a gente vai consumir não sei lá em quanto tempo e depois paga caro com a saúde. É, Então você paga duas vezes. exatamente, 2 vezes. Duas vezes. Gente, comida de feira não é caro. Não é caro, legume, folha, salada, carne, peixe, frango, ovo. Ovo não é caro. Tem uma história. Eu fiz 8 anos um programa na Globo local que a gente emagrecia as pessoas ao vivo em 3 meses. Então a gente abria as entrevistas, os participantes mandavam vídeos, a gente escolhia e monitorava eles por 3 meses. E era muito incrível. E teve um participante que ele marcou a minha memória, porque ele era paupérrimo. Ele vendia geladinho. E aí, quando eu sentei ali na minha frente, ele falou: doutora, eu não tenho dinheiro para o ovo. Lá em casa, se tiver arroz, às vezes eu deixo para minha sobrinha. Minha mãe foi assassinada, meu pai morreu de câncer, minha irmã é Legal. doente. O que a gente tem é isso. Eu não consigo fazer dieta. Nesse momento, cara, me tocou tanto. E eu pedi sabedoria. E eu lembrei do jejum. E eu não praticava jejum. E eu falei: Muito bom. ar não engorda, é barato e é de graça. Vamos fazer jejum? Eu vou fazer junto com você. Ele emagreceu 30 quilos. E eu comecei a estudar jejum a partir daí. E foi incrível. Você falou sobre uma coisa muito legal. Eu falo que podcast é uma troca, né? Eu comecei a ter domínio sobre alimentação praticando jejum. Porque minha tia falou pra mim assim, ó, falando do jejum espiritual, tá? Ela falou assim, Deus não exige nada de nós, mas se você se comprometeu em fazer, faça com excelência. E aí eu Perfeito. comecei a fazer o jejum. 16 horas, 24 horas, não consegui ainda fazer 3 dias, mas no máximo que eu consegui foi 40. Também não consegui 3 dias, não. Eu É. sou taurina, tenho muita fome. 3 dias ainda é o nível mais avançado. 48 horas eu já consegui fazer. E aí eu comecei a entender. Eu falei, peraí, se eu consigo ficar sem comer, eu consigo qualquer coisa. O domínio sobre alimentação é tudo. Você consegue desenvolver outras habilidades com Com isso. certeza. Você pensa melhor. O jejum, ele é atemporal. Jesus jejuava, Buda jejuava. Ele está em todas as culturas. E por quê?
Porque quanto mais você limpa o condutor, mais você limpa o receptor. Eu ia te falar, tem É, como você falar mais um pouquinho sobre o jejum, sobre os benefícios do jejum para o nossa, o corpo? jejum é incrível. O jejum, gente, imagina que é assim, uma vassourinha passando pelo seu corpo, e aí as suas células têm umas células que se chama fagocitose. O jejum, essas células, com o tempo do jejum, elas comem as células ruins do seu corpo. É uma autofagia. E elas vão eliminando tudo que tem de toxicidade, de coisas ruins, e vai jogando fora, e você vai limpando o seu corpo. E é como se assim, ó, quando você está procurando uma comida, você está na cozinha, acabou o arroz. Aí você vai na despensa procurar arroz. Quando acaba a primeira reserva do corpo, ele vai na despensa procurar outras fontes. E aí o seu corpo vai acionando campos sensoriais que ele não sabia que tinha. E você vai potencializando, desde imunidade, autoimune, toda a imunidade é intestinal, então o jejum é bárbaro para doenças autoimunes. Ele vai potencializando, você não perde energia, fluxo sanguíneo nem força com o alimento, então ele vai potencializando a oxigenação cerebral e a sua memória, e por aí vai. Mas o incrível é que eu acho, ele começa a emagrecer só depois de 16 horas. O emagrecimento não é um benefício, o jejum não é feito para emagrecer. Ele é um lucro, entendeu? Aham. Mas não é o caminho principal. Ele tem inúmeros outros benefícios antes. Mas o incrível é que a gente é muito apegado com a comida. E não é só a comida. O corpo humano ele pode ficar 30 dias sem comer e ele não morre. Ele depleda, mas não morre. Sem água, ele pode Interessante, ficar né? 5 dias e ele morre. Sem respirar, ele pode ficar 5 minutos e morre. Então, dentro de um campo maior, isso tem muito poder. Por que que eu não olho para a água? Uhum. Por que que eu não respiro? Entende? E aí Aham. eu costumo falar que, como esse prédio, para estar em pé, o corpo, ele tem pilares, estruturas básicas, ele precisa respirar, dormir bem, ele precisa de bons pensamentos, ele precisa de uma atividade física e de água, e de uma comida mais ou menos. É 5 para 1, por que que eu só olho para a comida, entende? Se aqui tem 5 pilares. É muito interessante essa questão voltando aqui sobre o domínio da alimentação. Já teve épocas, as emoções estão muito ligadas a isso, né? Já teve épocas de estar muito ansiosa e falar assim, cara, eu quero comer, mas eu quero comer para poder me sentir, sabe como? E comi muito para me sentir cheia, né? Não é satisfeita, né? Porque falta de, o satisfeito é quando você se alimentou o suficiente. Cheia no sentido de, eu não sei te explicar. Como que é na sua casa? Como que foi a sua mãe? Como ela queria te agradar? Minha mãe tinha muito agrado com a gente no âmbito de alimentação, Ela não te não. dava uma comida? Não, sempre. Mas minha mãe sempre foi muito de obrigar eu e minha irmã a comer de forma natural, entendeu? Obrigar mesmo. Mesmo com natural, é uma forma de amor. Aham. A comida é um acolhimento com amor. E aí está naquele campo que eu te expliquei. Você conecta aqui com uma sensação que você já conhece, entende? O controle, ela vem controlar as sensações que já permeiam o seu campo. E mesmo tendo comido para me sentir cheia, não é satisfeita, é cheia, eu continuei com o sentimento de vazio. Porque você Vocês comeu comem emoção, você come emoção. emoção. Aí foi aí que eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não tô comendo porque eu tô com fome, eu tô comendo porque tem alguma coisa errada nas minhas emoções. Bora correr, bora fazer uma atividade física para poder passar essa Perfeito. sensação. Perfeito. Olha que incrível isso. Pega uma deixa aqui, porque existe um sistema humano de calibragem. Você tem bicho? Não. Você já viu um cachorro quando o dono chega em casa? Que às vezes ele sai correndo de um lado para o outro? Aham. O amor, a energia e a emoção é tão forte quando o dono chega, porque ele é só amor, que ele começa a correr para calibrar a sensação. Ah, é por E isso? aí, quando você ou está com estresse, com uma dor muito grande, você vai comer mais para calibrar aquela sensação, ou você vai treinar para calibrar aquela sensação, mas é uma calibragem metabólica. Caramba, nunca tinha associado. Eu comecei a fazer, mas sem ter esses Essa dados científicos. consciência. Tipo assim, quando eu tô mal ou quando eu tô triste, deixa eu fazer atividade física. Vou lá pra baixo e começo a fazer atividade física. Pronto, ela é a deixa, eu também. O que me calibra é ela. Tem como você falar um pouquinho sobre os pilares, assim, que você, dentro do seu método Mente Magra, quais são os principais pilares que você entende que você trabalha ali dentro? Aqui é complexo, porque são passos, são 7 pilares, e o primeiro pilar é o amor próprio. Porque nessa loucura que eu te falei de não ter tempo, não ter vida, sobra comida. A comida é uma forma de amenizar a dor. O antidepressivo, a comida, o álcool, o cigarro, são maneiras de não sentir. Então, o amor próprio, o respeito com o corpo, o voltar para dentro de si, ele é o primeiro passo, sabe? A conexão. Depois disso vem a consciência, não julgar o corpo.
Porque o tempo inteiro, olha, em todos os meus anos de experiência, é crítica. Tem que ser um pouco mais gentil com você, entende? Eu sou gentil comigo, eu sou boazinha comigo. Porque a pessoa que está ali no emagrecimento, eu tenho que emagrecer, eu tenho que parar de comer, eu tenho que fazer dieta, nossa, eu tenho que treinar, eu tenho que malhar. Por que que eu não durmo? Por que que eu não como? Crítica, crítica. Ai, como eu tô feia, meu braço é gordo. Nossa, por que que eu sou assim? Por que... Crítica, crítica, crítica. O corpo não aguenta. Então, o passado, ele ficou no passado. Eu ensino que, independente do que passou, das vezes que ele errou, das vezes que ele começou uma dieta e reganhou peso, aqui é totalmente novo, limpo, e ele pode fazer tudo diferente com amor, o amor próprio. Você tem um slogan, não sei se você considera ele um slogan, né? Mas é Uma mente forte não habita um corpo fraco, é é, conectado. foi quando que nasceu esse slogan? Foi baseado em quê? Que você, No treino, no porque eu me treino? considero a minha empresa e eu treino meus empresários. O meu atendimento hoje é voltado exclusivamente para empresário. 94% Uhum. dos meus pacientes são empresários. Então, a treinabilidade que você tem de treinar o seu funcionário, de tratar o seu funcionário bem, de treinar o estresse, de entender a sua vida, ela se dá quando você dá conta de fazer o que precisa ser feito. E treinar precisa ser feito. Então, lapidar a máquina aqui para mim é o primeiro passo para ter prosperidade, para dominar. Você falou sobre algo muito legal que eu vou até falar olhando lá para a câmera, né? Hoje existe um movimento de empresários muito grande, nesse âmbito de cuidar do corpo. Mas não é só porque quero estar bonito, mas é porque tudo comunica. A comunicação é tudo. Então, imagine só, né? Eu sou nutricionista, você é nutróloga. Se nós estivéssemos agora sobrepeso, a gente não vende, Não tem porque credibilidade. descredibiliza totalmente o que a gente faz. Então, como que você enxerga isso? Você acha, claro que de maneira positiva, mas como que você enxerga isso? Esse movimento tem sido legal, tem sido bem aceito? Porque, enfim, existem os tabus também, né? Ah, peraí, estão tentando vender saúde. Não é vender saúde, eu acho que é uma questão de mudança de mentalidade mesmo. É a pessoa se olhar e ver que ela é o produto dela, que antes ela vendeu o produto, ela primeiro se vende, né? Ela é Perfeito. a máquina dela. Eu acredito que a pandemia, ela desencadeou um pouco a vontade da gente estar vivo. E é exatamente isso. Só que o empresário, em qualquer profissão, eu não tenho tempo. Ah, não, eu tenho uma reunião. Ah, não, eu tenho podcast para gravar no domingo. Estava no meu horário de treino. Sempre vai ter uma desculpa. Ela vai se apresentar o tempo inteiro. Sempre vai ter uma agenda, sempre vai ter uma reunião, sempre vai ter um filho, vai ter um problema. A partir do momento que você organiza, e eu ensino os meus pacientes a organizarem as prioridades, e ele entende que o corpo dele é uma prioridade, que de novo vai com a honra. Se eu não estiver bem, eu não vou fazer bem para ninguém ao meu redor. Entende? Quando você entende, você aciona a consciência primeiro, ele se conecta. Mas tá, eu acho que o movimento da saúde, ele tá muito mais fluido E tá numa agora. crescente muito, muito Muito legal, boa, né? muito Muito legal, boa. exatamente. Muito boa. Qual foi o momento, assim, da sua vida na questão da nutrologia como profissional que você falou assim, pô, não tá legal, o momento mais difícil que você encontrou dentro da sua carreira como nutróloga? Ai, foram vários. Porque eu venho de uma base que meus professores, eles são muito catedráticos, USP, e a nutrologia, ela não tinha campo para espiritualidade. E Uhum. eu sempre tive um pezinho aqui na espiritualidade. Então, falar dos dois mundos lá dentro já não cabia. Porque, tecnicamente, obesidade é doença, patologia de base, tratada com medicação, tá, protocolo esse. E eu fui para a sensação. E a sensação, até você conectar a ciência com ela, ou é difícil falar de sensações e de processos feitos de repetição. A gente é único, entende? Eu não acredito em protocolos. E aí meu primeiro embate foi esse, assim, eu tive que ter um choque entre permanecer aqui e vir para cá. Aham. E qual a sua visão futura para medicina, para nutrologia, em todos os âmbitos, né? Porque a nutrologia ela abre muitas frentes, a medicina ela abre muitas frentes, né? Eu tenho, assim, um propósito muito grande. Eu acredito que conhecimento, ele não foi feito para a gente guardar. Conhecimento guardado ancora na falta de dinheiro, na falta de vida. Conhecimento compartilhado é prosperidade, é vida, é energia em movimento. Então,
hoje, na pós-graduação, ou nos objetivos que eu tenho, ou falando aqui agora, eu quero que se uma mensagem, se uma chave dessa que nós conversamos aqui, ela pode mudar a vida de uma pessoa, porque às vezes isso acontece. Ela pode ancorar e chegar como eu te falei, pela audição, por esse sentido, e Uhum. modificar uma coisa, eu já ganhei meu dia, entende? Eu já E, ganhei o meu propósito. E esse é o intuito do nosso podcast, assim, além de humanizar, trazer as pessoas para perto, é levar uma mensagem de forma simples, mas que chegue ao coração de todo mundo, e porque a gente sabe que uma palavra pode mudar Mudar um tudo. destino, mudar um É, destino. E eu acredito muito nisso, porque já aconteceu comigo. Hoje, por exemplo, antes de chegar aqui, você já falou coisas para mim ali que eu falei, eu preciso observar mais sobre isso. Eu anotei, tá aqui anotadinho para eu poder observar e mudar, porque a ideia é essa, né? É construir seres humanos melhores, evoluir como seres humanos, e eu acredito muito nisso. Acredito eu muito mesmo. acredito muito nisso. E cada vez que eu volto para dentro e falo, eu vou melhorar em mim, eu consigo ter uma mensagem para melhorar para o outro. Sim, que É quando massa. a gente muda, né? Na verdade, você falou, você já teve sobrepeso, enfim, hoje você entende seu corpo melhor, então quando a gente muda tudo ao Ao nosso redor. redor. Isso não é uma brincadeira, isso é muito real. Vou falar um pouquinho sobre carreira, só para poder, porque lá atrás nós falamos sobre Eu carreira. preciso um pouquinho de água, por Alguém, favor. por favor? A gente falou um pouquinho sobre carreira, mas você falou que veio de uma família humilde, você começou a fazer medicina. Tá. E aí, como que foi esse começo? Era faculdade particular, era faculdade pública? Como que foi esse seu início na medicina? Porque a gente sabe que tem muitos jovens que têm vontade de entrar, né, fazer medicina. É uma faculdade de alto custo. Então, assim, enfim, qual a dica que você dá? Como que foi? Conta um pouquinho, porque a galera vai conseguir se conectar. Nossa, você sai da faculdade com todas as dificuldades. A minha foi uma faculdade particular. E endividado. Você já sai devendo, você já sai tendo que trabalhar que nem louco. E aí você aprende a fazer, trabalhar plantão, 60 horas de trabalho. Então o médico é treinado para não sentir, só para fazer. E hoje, de novo, eu falo: minha filha faz medicina, eu converso com os alunos e eu vejo. A gente fundou um núcleo de nutrologia e medicina integrativa na faculdade dela, e de todos os alunos, ansiedade, síndrome do pânico, hiperatividade, TDAH, muita gente usando remédio, crianças usando remédios. Isso me assusta, entende? Porque a que custo vai fazer medicina? Então, eu levo para eles o cuidar deles. A ansiedade pela prova, o passar no vestibular, a dor. Nossa, A cobrança é muito grande, é né? muito grande. E aí, quando eu falo para eles, vão para o dom, por que vocês escolheram? Todos respondem a mesma coisa, porque eu queria ajudar. Foi Aham. pelo amor. E quando eu consigo conectar um pouquinho do amor neles, a ansiedade ela também diminui, sabe? Aham. Eles ancoram com um propósito. Só que é difícil. A loucura da vida, ela precisa de um olhar diferente. Aham, então você hoje ajuda os alunos da faculdade onde sua filha estuda. E olha que legal. Todo ciclo que convive com a minha filha é saudável. Um amigo dela, o Sérgio, que estuda com ela, ele comia McDonald's todos os dias. Ah, Ele treina, é saudável. Tem um ano que ele não come mais nada, sabe? Tem um corpo bom, acho que ele emagreceu 18 quilos. A ambiência, o ciclo que você convive, é a forma como você pode inspirar pessoas. Então, se eu faço aqui o pode pôr, jogo. João. Ai, obrigada. O jogo é comigo. Se eu estou fazendo o que eu preciso fazer, eu posso, com amor, inspirar o outro, o que ele Uhum. precisa fazer, entendeu? Aí volta É no isso. nosso raciocínio, né? Quando a gente muda, tudo Muda muda tudo ao ao nosso nosso redor. redor. A Isso é muito ambiência é legal. muito importante. Ó, na questão do açúcar mesmo, que eu falei que a gente comprava fardo, não se compra mais açúcar na minha casa. E para mim, assim, é econômico, né? No meu caso, para os meus pais é econômico e também é questão da saúde mesmo. Perfeito? É. Você falou com a gente ali embaixo, quando a gente estava conversando sobre o McDonald's, que você fez o que com ele? Colocou açúcar, né? Não, você fez o quê? Colocou conservantes. Não, não coloquei nada, só comprei ele e coloquei em cima da minha mesa. E E tem ele fez o 7 quê? anos que ele mora Não lá. apodreceu. Não é intacto. É uma madeirinha assim, não tem cheiro, não tem bicho, não tem fungo. Ele continua. 7 anos e alguns meses. É um produto alimentício. É feito para dar dinheiro, é feito para viciar. Um hambúrguer desse, quando um ser humano come, é a mesma coisa que ter uma infecção bacteriana para o corpo, de Uhum. tanto que o corpo precisa reagir a ele. Então, o que que eu falo? Não, não precisa não comer hambúrguer nunca, mas escolha o menos pior, vai para um artesanal. Não come esse Aham. lixo aqui, entende? Vai para Aham.
o mais artesanal. A gente já está caminhando, né, para o final do nosso bate-papo e eu queria pedir você que deixasse uma mensagem para todo mundo, uma mensagem de transformação mesmo, sabe? No âmbito da medicina, com tudo que você tem visto, com tudo que você tem experimentado nessa conexão de corpo, alma e espírito mesmo, a diferença, os impactos que você causou, o que você poderia deixar de mensagem para as pessoas? Seja mais gentil com você. Não se julgue tanto, não se critique tanto, seja um pouquinho melhor com você. E aí entra também fazer as pazes, né, com o seu passado, com a sua história, o perdão. Mas o perdão o jogo volta sempre pra gente, né? Se perdoa aí pelas vezes que deram errado, pelas vezes que você fez uma coisa que não foi boa e não se julgue tanto. Seja gentil com o seu corpo. Porque quando você não se julga, né? Ser menos crítico, ser mais leve. Leve é bom. A gente já tá indo pro final, mas eu preciso fazer essa pergunta. A questão da autocrítica, né? Tem a crítica quando a gente critica o outro, mas tem a autocrítica também, a autocobrança. Existe meia verdade? Não. A verdade só é. Não tem meia crítica, não tem autocrítica. Crítica é crítica. Você, quando vem para a crítica, você vira uma areia movediça, você não sai do lugar. Quando você vem para o amor, você potencializa. Nossa, eu não faço isso hoje, mas por quê? Será que meu corpo está cansado? Como que eu faria? O que que eu poderia fazer para fazer isso aqui que eu estou me julgando? Aham. Entende? E aí, quando você olha pela janela com mais leveza, com mais amor, como eu te falei, eu não faço tudo, eu não dou conta e eu não me julgo por isso. Tá tudo bem, entende? Uhum. Tá tudo bem, você vem para essa frequência. Ela é leve, essa é deletéria. Gente, muito legal, muito legal. Passa suas sociais, né, pro pessoal. Passo DRA Paula Cavalaro. Aqui, DRA Paula Cavalaro vai ser uma alegria ter cada um na minha rede. Pessoal, você que está buscando então uma transformação nos seus hábitos alimentares, na sua vida como um todo, sigam ela no Instagram, pode ter certeza que ela tem muito para agregar na vida de vocês. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado mais uma vez. Eu iniciei agradecendo e vou finalizar agradecendo porque ela se deslocou, ela veio para cá nos prestigiar, entregar o seu melhor e eu acredito muito nisso, porque quando a gente serve ao outro, a gente serve a Deus. Eu aprendi, a gente empresta para Deus, é essa a mensagem, né? Quando a gente serve o outro, a gente serve a Deus. E ela foi muito gentil com a gente, contribuiu aqui com o nosso podcast e pode ter certeza que com a vida de vocês também. Tá bom, gente? Meu muito obrigada e até a próxima.